Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra sobre Tenda do Suor, a cerimônia de purificação nativa, com Carlos Sauer, fundador do Centro de Estudos Xamânicos, adotado pela tribo dos Cheyennes. Sauer realiza workshops xamânicos no Brasil, Estados Unidos e Europa. É o introdutor da cerimônia da Tenda do Suor, a Sweet Lodge, no Brasil, em 1988. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente esse projeto. Acompanhe a fala inspiradora de Carlos Sauer. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Meu nome é Carlos Sauer, eu sou carioca, Rio de Janeiro, nascido no Brasil e sou adotado pela tribo dos Cheyennes. A minha jornada nas tradições nativas vieram muito cedo, quando eu tinha mais ou menos 22 anos, eu fui para os Estados Unidos e morei no Instituto de Esalen, em Big Sur, Califórnia. E ali eu tive um contato especial com muitos terapeutas, muitas pessoas interessantes, inclusive indígenas, índios americanos. E eu gostaria de falar hoje sobre a Tenda do Suor, que é uma cerimônia de purificação nativa. A Tenda do Suor, ela existe há milhares e milhares de anos. Alguns antropólogos eles descobriram vestígios e sinais de Tenda do Suor no norte da Europa há quase 40 mil anos atrás. E eu acredito que é mais antigo do que isso, claro. A Tenda do Suor, ela foi a primeira clínica que foi construída no nosso planeta. A primeira sala de terapias, o primeiro consultório médico foi a Tenda do Suor. Há 40 mil anos atrás, as doenças dos seres humanos eram muito mais simples, muito mais fáceis de curar e através de uma alimentação natural, nenhum acesso a toxinas, nada de que nós temos hoje, não é verdade? Então, com isso, todos os problemas de saúde que um indivíduo poderia ter era tratado na Tenda do Suor. E com isso, o xamã, aquele que conduz a Tenda do Suor, ele é um líder de cerimônias, ele pode ser taxado como um pajé, um xamã, e ele sente a energia do grupo ou das pessoas que estão ali buscando uma cura, ele projeta aquela cerimônia, aquelas canções, aquelas rezas, para ajudar a todos os participantes. Aliás, na Tenda do Suor, nós não rezamos por nós rezamos por todas as nossas relações. Nós rezamos pelo povo das estrelas, que simbolicamente falando, ele pode ter forma física, como seres de outros planetas, ou ele pode ter uma forma espiritual em outros mundos. Então, nós rezamos pelo povo das estrelas, porque nós temos a consciência que nós viemos de lá. Nós rezamos também pelo povo em pé, que seriam as árvores, as plantas, o povo em pé. Nós rezamos pelo povo alado, que é o povo de asas. Nós rezamos também pelo povo das águas, aqueles que nadam dia e noite. Nós rezamos pelo povo de quatro patas, todos os animais do nosso planeta, inclusive os rastejantes, os lagartos, as aranhas, as cobras, tudo isso nós rezamos, até chegar num povo extremamente delicado,
para se tratar e para se curar, por causa que é o povo de duas patas. Os seres humanos, hoje em dia, é o povo mais complicado que existe no nosso planeta e requer uma cura e uma dedicação e um trabalho intensivo. Nós rezamos também pelo povo das duas patas, mas principalmente aqueles líderes das grandes nações que têm um poder em suas mãos de apoiar a guerra ou apoiar a paz. Então, um líder de tenda do suor, ele sempre tem que lembrar que aquela humilde cerimônia, ele pode ter 5 pessoas na tenda ou 40 pessoas, não importa o número de participantes, ali tem uma força. E aquela força pode criar uma semente que pode ser lançada no coração de um líder de uma nação, mesmo que seja do outro lado do mundo. Então, nós sempre lembramos, dentro da tenda do suor, para rezar por tudo e por todos, por todas as nossas relações. Na língua Lakota, podemos dizer que isso, existe uma frase que a gente fala, Metakoye Oyasan. Metakoyasan. Isso quer dizer por todas as nossas relações. Geralmente falamos isso na entrada da tenda, porque é uma forma de honrar tudo e a todos. A tenda do suor, ela, como eu falei, é o xamã ou o líder da tenda que vai dirigir aquela cerimônia, ele tem uma consciência que o poder de cura da tenda do suor, ela vai a nível físico primeiro, porque ela, através do calor dentro da tenda, que é uma espécie de uma sauna sagrada, aliás, ela é a origem de todas as saunas que existem hoje. Essa sauna sagrada, essa tenda do suor, ela trabalha diretamente no corpo físico, retirando as bactérias, toxinas e os sintomas que estão gravados no corpo, nos órgãos. Sintomas que eu chamo de depressão, angústia, ansiedade, medo, todos esses sentimentos que estão em desequilíbrio num ser humano, eles vêm à tona dentro da tenda do suor para a cura. Esses sintomas podem estar gravados através de um trauma. Eles podem ter sido criados, esses sintomas, de uma fase difícil na vida de uma pessoa, um relacionamento amoroso muito conturbado. Claro que vai criar medo num homem ou numa mulher para um novo relacionamento. A pessoa pode sair de um relacionamento traumatizado e quando entrar no próximo relacionamento não abre o coração, tem medo disso, não fala daquilo, já entra num outro relacionamento amoroso com uma bagagem pesada de sintomas e sentimentos negativos. A tenda do suor pode e consegue resolver rapidamente a extração, extraindo do corpo físico todos esses sintomas, esses sentimentos que em desequilíbrio passam a atuar de uma forma negativa na vida das pessoas. Porque os sentimentos, eles são naturais. Os sentimentos dos seres humanos, o medo, a raiva, a frustração, isso tudo, gente. Nunca tenham medo dos seus sentimentos, que eles são naturais, eles são normais. O único problema é quando existe o desequilíbrio nesses sentimentos, nesses sintomas, que acabam perturbando a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso equilíbrio físico, emocional, psicológico. Então, eu gostaria de falar que um xamã, ele tem que ser muito bem trabalhado. Um líder de cerimônia, tem que receber muitas curas, inclusive dentro da tenda do suor, durante muitos anos, até chegar a uma posição de pensar na possibilidade de liderar uma cerimônia desse tipo. Eu sempre digo o seguinte, todos nós,
necessitamos um mestre atrás de nós. Um homem ou mulher mais velhos, um ancião ou uma anciã, que possam nos guiar dentro de um processo cerimonial, que possam passar o conhecimento para nós durante anos e anos e anos e anos e anos, até que os nossos mestres possam enxergar que aquele discípulo, aquele estudante está chegando próximo a um momento de ser um líder de cerimônias. Então esse processo mínimo para um homem, para a mulher é um pouco diferente, mas para um homem tem um período mínimo de 4 anos, muitas vezes até de 7 anos, algumas vezes de 14 anos. Depende muito do momento, do local e com quem aquelas pessoas estão estudando. Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei a frequentar a Tenda do Suor em 1982. E eu decidi ser um homem do fogo para poder ajudar os mestres e os líderes de cerimônia de Tenda do Suor, que eu estava trabalhando na ocasião, no momento, na Califórnia, nos Estados Unidos. E naquela época existiam poucos homens do fogo e tinham mais líderes de cerimônia. Então eu me comprometi a um aprendizado de 7 anos. E suei muito durante esses 7 anos, construí muitas fogueiras, fiz muitos fogos para esquentar o povo de pedras, né? O povo das pedras. E aí, com isso, eu também repeti o aprendizado, o ciclo de 7 anos, com mais 7 anos. Então, na verdade, eu tive a grande honra de ser um homem do fogo durante 14 anos, sem nunca questionar os meus mestres se eu estava pronto ou não a ser líder de tenda. Após esses 14 anos, eu era muito jovem também, vocês têm que entender que a primeira vez que eu entrei numa Tenda do Suor, eu tinha 20 e poucos anos, eu era um jovem, então eu precisei de aprender muito, eu precisei de me trabalhar muito. A Tenda do Suor, ela bem conduzida, com uma pessoa bem trabalhada, ela tem um poder de cura milagroso. Eu, durante os últimos 33 anos que eu frequento a Tenda do Suor, não só como participante, mas desde 1996 eu passei a ser líder de tenda, oficialmente, eu pude testemunhar curas milagrosas acontecendo dentro da tenda, de curas que você pode dizer curas leves e pequenas para curas milagrosas. Então, eu sou suspeito até para falar sobre a Tenda do Suor, porque eu tenho uma responsabilidade de ser um brasileiro e um índio adotado Cheyenne que frequenta e participa desse trabalho há mais tempo do que muitos dos meus irmãos e colegas aqui no Brasil, por ser a pessoa que sentiu no coração a grande necessidade de compartilhar essa cerimônia com os meus amigos na América do Sul, no Brasil, no Rio de Janeiro, com os meus colegas. E eu venho estudando sobre a Tenda do Suor desde 1982. Na verdade, em 1987, 1988, nós tivemos umas visitas no Brasil, eu morava ainda na Califórnia, e nós tivemos a oportunidade de construir uma Tenda do Suor num local chamado Visconde de Mauá, perto de Resende, na Via Dutra, no caminho de Rio para São Paulo. E tivemos uma outra oportunidade de construir uma Tenda do Suor num local chamado Posse. Depois de Itaipava, Pedro do Rio, vem Posse, numa comunidade que era antigamente uma comunidade Hare Krishna. E lá nós criamos um centro de terapias durante uma época e lá realizamos o que chamamos a primeira Tenda do Suor oficial que aconteceu no Rio de Janeiro e no Brasil. Isso, como eu falei, em 1987, 1988,
foram quando as primeiras tendas do suor foram realizadas em território brasileiro, pelo fato de que os índios brasileiros não existe, até hoje eu não encontrei nenhum sinal, nenhum vestígio de etnias brasileiras, de índios brasileiros trabalhando e participando de cerimônias que envolvem um suadouro, uma tenda do suor, ou até mesmo o que chamamos do temascal, que é a mesma, muito parecido, o trabalho é muito parecido, a cerimônia é muito parecida, mas já tem uma conotação muito mais forte do México. A palavra temascal vem do México e desceu pela América do Sul até o Equador, mas no território brasileiro não existe, nunca na minha vida eu escutei falar sobre uma tribo de índios brasileiros trabalhando, oferecendo ou participando de uma tenda do suor. Então, oficialmente no Brasil, a primeira tenda, ela foi dirigida por mim em 1988 e eu tenho uma responsabilidade de educar a todos que participam dessa cerimônia, que lideram essa cerimônia. Eu tenho a responsabilidade, não só eu comigo mesmo, mas na América do Norte eu recebi pedidos de líderes de cerimônia lá que eu pudesse ajudar a educar as pessoas sobre o trabalho da cerimônia da Tenda do Suor. E eu gostaria de tocar em alguns pontos que eu acredito que são muito importantes. Primeiro, todas as tendas do suor que eu frequentei nos últimos 33 anos, inclusive as que eu liderei, elas não passam de uma duração de 3 horas. O tempo de duração da tenda do suor é mais ou menos, se for para um trabalho específico, pode ser 1 hora. O mais normal é de 2 horas a 2 horas e meia, estourando 4 horas de tenda. O ideal para a tenda do suor são exatamente 2 horas, 2 horas e meia. Você consegue um resultado maravilhoso nessa cerimônia. Eu já escutei falar de xamãs e líderes de cerimônia fazendo tenda do suor durante 12 horas, tendo uma experiência a noite inteira, ou a tarde inteira, ou o dia inteiro dentro de uma tenda. Eu não quero julgar, de maneira nenhuma julgar. Eu só estou procurando observar que isto gera um perigo. Você imagina várias pessoas, um grupo de 20 pessoas, 25, 30 pessoas dentro de uma tenda do suor, aonde a sua posição não é muito confortável lá dentro. Você está sentado na mãe terra, com pernas cruzadas, você está agachado, você está rezando, você está suando, e ali você está enfrentando um desconforto temporário que é necessário para ajudar a trazer à tona os seus desequilíbrios e suas doenças, e seus desafios, né? Agora, se você coloca esses indivíduos nessa posição 4 horas, você já está realmente pedindo demais daquelas pessoas, você já está exigindo demais daquelas pessoas. Não há esta necessidade de realmente prolongar tanto essa cerimônia. Quando você fala em fazer uma de 8, 10, 12 horas, acredito eu, o meu medo, o meu receio já é fazer com que essas pessoas, esses participantes, estejam correndo um perigo. Qual é o perigo? Bom, se você está 12 horas dentro de uma tenda do suor, que é uma coisa que ninguém faz, eu nunca vi em lugar nenhum no mundo. Eu já fiz tenda do suor na França, já fiz na Bélgica, já fiz na Alemanha, já fiz na Áustria, já fiz na Suíça, com outros líderes, e eu nunca vi, até hoje, eu nunca participei de uma tenda do suor que durasse mais do que 3, no máximo 4 horas.
Então, o tempo de duração que nós achamos que é seguro e importante durante uma tenda do suor é no máximo 2 horas e meia, 3 horas é o ideal. Você já consegue realizar um trabalho de cura maravilhoso. Outra coisa também que me foi pedido por líderes de tenda da América do Norte, anciões, pessoas sérias, é que a tenda do suor ela não deve ser cobrada. Você não precisa pagar uma quantia X para entrar dentro da tenda do suor, porque não faz parte da tradição. O que nós podemos fazer para adaptar o trabalho de tenda do suor para o homem branco, para a visão de workshops e seminários? O ideal seria o líder do workshop dizer, olha, eu estou oferecendo um workshop que vai começar às 9 horas da manhã e vai terminar às 5 horas da tarde. Então, ele deixa bem claro que o workshop que os participantes estão pagando tem um período, começo, meio e fim. E no final deste workshop, depois que esse workshop terminou, nós vamos oferecer uma cerimônia de tenda do suor como se fosse um plus, como se fosse uma ocasião especial, uma homenagem para este grupo, deste workshop. E você deve separar a cerimônia da tenda do suor, inclusive na sua divulgação na internet, no seu flyer, você deve separar dizendo que a tenda do suor não está sendo cobrada. Você pode usar uma frase tipo, para apoiar as tradições nativas da América do Norte, a cerimônia da tenda do suor não vai ser cobrada, nunca vai ser cobrada. E doações são sempre bem-vindas. Quando você coloca esta frase, doações são bem-vindas, você automaticamente está separando o pagamento de um workshop, de um seminário, da cerimônia da tenda do suor. E doações, que tipo de doações você poderia fazer para um líder de tenda do suor ou para uma tenda, para uma cerimônia dessa? Bom, nós usamos na tenda do suor vários materiais, várias coisas que a gente gasta dinheiro para adquirir elas. Algumas não, algumas a gente recebe da natureza. Mas o que nós usamos na tenda do suor? Obviamente, a tenda do suor nós fazemos uma fogueira, nós precisamos de lenha. Então eu sempre sugiro, quando uma pessoa liga para mim e fala que tipo de doação eu posso fazer para a cerimônia da tenda do suor. Eu digo, traga lenha, pega aí uma meia dúzia de tocos de lenha, se tiver uma picape, traz uma picape cheia de lenha. Isso aí é uma doação maravilhosa que qualquer pessoa pode fazer e deve fazer para as cerimônias. Outras doações seriam pedras, polvo de pedras. Mas essas, além da lenha, o polvo de pedra, você deve sempre oferecer um tabaco para a natureza. Antes de pegar algo da natureza, você deve rezar, meditar, oferecer um tabaco e pegar esses objetos da natureza. Falando em tabaco, o tabaco ele é importantíssimo nas tradições, principalmente nativas da América do Norte. A doação melhor que você pode dar para um líder de cerimônia é oferecer um tabaco. Porque quando você oferece um tabaco, você está mostrando para aquela pessoa que você confia nessa pessoa, que você acredita no trabalho desse mestre, desse líder de cerimônia. E quando você oferece um tabaco na mão dessa pessoa, principalmente quando você oferece 4 vezes, e na 4ª vez você solta o tabaco na mão daquela pessoa, você está criando, o tabaco está criando um vínculo espiritual entre aquelas duas pessoas. Então é um sinal de respeito, de carinho, de amorosidade que você está oferecendo a um líder de cerimônia. E esse tabaco, ele vai ser rezado, vai ser usado em outras cerimônias.
Por exemplo, esse tabaco eu recebi hoje e fico assim muito honrado, muito feliz de estar com esse tabaco, porque domingo agora eu estou realizando uma tenda do suor, uma cerimônia. Automaticamente esse tabaco não vai entrar numa gaveta e ficar anos, absolutamente. O que eu ganho na minha mão esquerda, eu já passo para a mão direita e já boto para uso. Então esse tabaco vai ser rezado por todos os participantes da próxima tenda do suor. E com isso eu mantenho esse vínculo, essa teia de energias entre todos nós do caminho vermelho. A coisa continua fluindo. O tabaco saiu de uma mão, passou para a minha, da minha vai passar na mão de todos os participantes da tenda do suor, vai ser oferecido para o fogo, e esse tabaco vira fumaça e vai para o grande espírito. E com isso, o ciclo da vida continua, e continua, e continua circulando. Então, voltando um pouco atrás, o que eu peço, o meu pedido, eu, Carlos Sauer, peço, de uma forma séria, todos os condutores de tenda do suor do Brasil, que me conhecem, ou até aqueles que não me conhecem, eu gostaria de pedir que meditem sobre isso, pensem, rezem, fumem seus cachimbos e rezem se realmente vocês estão conduzindo a tenda. Em primeiro lugar, se vocês foram treinados, se vocês tiveram um mestre que ensinaram vocês durante 4, talvez 7, ou quem sabe no meu caso, 14 anos de aprendizado antes de entrar numa tenda para ser líder. Uma vez um médico psiquiatra que lidera a tenda do suor me disse que se um homem entrar na tenda do suor ou mulher e resolver de uma hora para outra ser líder, quem colocou aquela pessoa numa posição de liderança não foi um mestre, foi o próprio ego daquela pessoa que levou ela a acreditar que estaria pronta para ser líder. Então, há uma coisa que eu peço, não brinquem com esse tipo de cerimônia, porque ela mal administrada e usada sem experiência, ela pode causar danos e machucar uma pessoa. Eu não gosto de falar nisso porque mas já aconteceram casos no mundo de mortes dentro de uma tenda do suor. Então é importantíssimo que a pessoa tenha consciência de que precisa receber um treinamento. Outra coisa que eu peço é a duração da cerimônia, o tempo de duração. E como eu falei antes, de 2 a 4 horas é o máximo. 4 horas, gente, já é tenda do suor demais. Já deu o que tinha que dar, já é demais. O ideal, 2 horas e meia, 2 horas e meia, no máximo 3. Mas eu já fiz tenda de 4 horas porque houve uma necessidade para isso, mas não passo disso. E a última coisa que eu estou pedindo na parte dos meus pedidos pessoais e daqueles que vieram na América do Norte é que separem os seus trabalhos de tenda dos seus workshops e seminários e coloquem uma conotação de que a tenda do suor pode receber doações para que possamos transformar a tenda do suor de volta como era. A tenda do suor simplesmente é uma cerimônia que não tem um preço para pagar para entrar. Essa seria o ideal, né? Não estou pedindo para ninguém fazer isso amanhã. Tem pessoas que vêm fazendo tenda do suor há anos e cobrando. Estou plantando uma semente para que todos nós possamos pensar, e eu já estou fazendo isso, eu faço isso. Todos os meus workshops têm hora para começar, hora para terminar, e a tenda do suor entra no final, como eu expliquei anteriormente. Uma outra coisa interessante sobre a tenda do suor que eu descobri é que ela também atua na parte emocional, psicológica. Como eu falei no começo, mexe com sintomas, com sentimentos, com traumas. Então eu gostaria de dizer que em 1982, quando eu tinha 22 anos, entrei na tenda pela primeira vez e eu tive memórias de coisas que aconteceram na minha infância.
Essas memórias, algumas eram muito agradáveis e outras memórias eram extremamente desagradáveis, coisas que eu não queria pensar, coisas que eu ia deitar a cabeça no travesseiro para dormir à noite, às vezes eu até tinha insônia, porque eu não queria visitar aqueles momentos difíceis da minha vida, traumas e situações muito difíceis que aconteceram. Bom, a tenda do suor tem o poder de curar traumas. Não exatamente apagar o trauma da sua memória, porque não é esse o trabalho. O trauma ele existe por uma razão. Deus permitiu aquilo, o Criador, o Grande Espírito, permitiu que você sofresse aquele trauma, aquela experiência pesada e negativa, para despertar um processo de cura no seu espírito, no seu coração, no seu corpo, na sua mente. Bem, a tenda do suor traz à tona, quando bem administrada, bem conduzida, ela promove um ambiente de cura em que as memórias agradáveis e desagradáveis do passado vêm à tona. Então, na minha forma de conduzir, eu conduzo a tenda em dedicação ao leste, e depois ao sul, e depois ao oeste, e depois ao norte. Então eu faço 4 rodadas, 4 portas, cada uma para cada direção. Eu explico o simbolismo dentro da tradição Cheyenne, o simbolismo das 4 direções, os guardiões das 4 direções, que na tradição Cheyenne o leste é a águia, o sul já é o camundongo, o oeste é o urso, o norte é o búfalo. E eu também explico para as pessoas que existem as 4 fases da vida. Eu gosto muito de rezar pela nossa infância no leste, na primeira parte da cerimônia, e peço que todos voltem ao seu passado, à sua história de vida, e busquem ali um entendimento, uma harmonia, uma paz e uma cura para tudo o que aconteceu na infância. A primeira rodada eu sugiro, eu guio todos os participantes a visitar todas as memórias, todas as experiências que aconteceram na infância. E com isso, as experiências agradáveis a gente agradece e as experiências desagradáveis a gente também agradece. Por quê? Porque elas serviram para ativar um processo de autocura em que às vezes passamos 20 anos curando feridas que provavelmente vieram até de vidas passadas. Mas vamos falar sobre nossa vida agora, aqui e agora. A primeira rodada, a primeira porta, eu peço que os participantes visitem a infância, agradeçam tudo que aconteceu sem julgar e os processos que tornam um sentimento desagradável no coração, eu explico para as pessoas que através do suor, as pessoas estão suando aquelas toxinas. Quando você passa a mão no corpo e você retira o suor, você olhar para aquele suor, se você estiver olhando com os olhos normais, você está vendo o quê? Suor. Se você estiver olhando com os olhos de um xamã, você está vendo muito mais do que simplesmente suor. Você está vendo ali bactérias, toxinas emocionais, ansiedade, você está vendo depressão, você está vendo ali angústia, você está vendo todas essas toxinas estão saindo do corpo, ligadas àquela experiência, àquele trauma que aconteceu na idade de 7 anos, 8 anos, 5 anos, não interessa. Então, um xamã, um líder de cerimônia, ele tem um dom de enxergar no escuro e de enxergar também de dia. Ele percebe coisas que muitas outras pessoas não percebem. Ele vê coisas, ele percebe coisas, ele sente energias que muitas pessoas estão muito ocupadas na mente e não conseguem perceber. Um bom xamã, ele não está ocupado na mente dele, ele prefere viver no coração.
E através do coração ele vai ter sentimentos no coração que vão trazer informações do que está acontecendo naquela cerimônia, com aquele grupo, com aqueles participantes. Então, quando a gente termina a nossa jornada para o leste, dentro da tenda do suor, a gente encontrou ali curas, soluções, rezamos por curas para tudo que aconteceu na nossa infância. E aí, quando a gente vai para o sul, nós fazemos a mesma coisa com tudo que aconteceu na nossa adolescência. Quando a gente chega no oeste, a gente faz a mesma coisa com tudo que aconteceu na nossa meia-idade. E quando chega no norte, a gente pede para que hajam curas com tudo que aconteceu na velhice. Vamos supor que você tenha a idade de 25 anos, você passou pela infância, passou pela juventude, mas não chegou à meia-idade ainda. Bom, primeiro, se você tiver 20 e poucos anos, você é um felizardo, você é um jovem. Então, eu acredito que você deve pedir para chegar na meia-idade com muita cura, com muita sabedoria, muito equilíbrio, para chegar já curado no oeste, para chegar bem, chegar tranquilo, no norte também. Este processo terapêutico que eu uso na tenda do suor, eu recebi ensinamentos para isso, de mestres, e muitas vezes eu recebi também ensinamentos do meu coração, pelo que eu vi, pelo que eu escutei em participar de tendas durante 33 anos. Eu coloquei essa intenção nas minhas tendas, porque eu quero que todos os participantes tenham algo o que fazer lá dentro, algum foco, alguma intenção de cura. Muitas vezes, se você conduz uma tenda e você não dirige, você não guia as pessoas, alguns participantes ali ficam rezando, depois ficam cantando e até se perdem um pouco dentro daquela cerimônia, um ambiente escuro, fechado, quente, com o som do tambor, com as canções, e você acaba se distraindo durante a cerimônia e você pode perder ali oportunidades de curas maravilhosas. Então, na minha experiência, quando você dirige aonde os participantes devem rezar, como pedir uma cura, você está realmente mantendo o foco na cerimônia. Então, a cerimônia da tenda do suor, ela é uma cerimônia de purificação. A tenda do suor, ela representa o útero do planeta Terra, o útero da Mãe Terra. Quando você entra dentro do útero da Mãe Terra, você está como se voltando atrás, voltando para o útero da nossa própria mãe. A mãe carnal, a nossa própria mãe que nos gerou a vida. Se você está voltando para dentro do útero da mãe e tá curando, está pedindo uma cura de tudo que aconteceu até a sua vida de hoje, faz todo o sentido, se você está entrando no útero, na primeira rodada do leste, onde o sol nasce, você vai focar e vai rezar pelo seu nascimento e pela sua infância. Faz todo sentido que a segunda rodada para o sul, você vai rezar e curar a segunda fase da sua vida. Oeste, a terceira fase, e o norte, a quarta fase. E depois do norte, nós vamos passar para a fase mais maravilhosa que existe durante a nossa vida. A fase mais maravilhosa que existe durante a nossa vida é uma nova vida. Quando nós chegamos no momento, depois da quarta rodada, depois de ser ancião, que você recebe um convite do Grande Espírito para receber uma nova vida lá em cima, é o auge, este é o auge que todos nós tememos, né? Muitos seres humanos temem a morte porque desconhecem o significado da morte. Então, a tenda do suor, ela nos prepara também para uma experiência que eu chamo do auge
é quando você gradua, é a pós-graduação através de uma vida terrestre. Quando você recebe um diploma, uma pós-graduação, que você frequentou a escola da vida e aprendeu e curou tudo que você precisava passar aqui durante essa vida, você é graduado com um grande presente. E esse presente é um chamado do Grande Espírito de volta para o povo das estrelas, de volta para aquela aldeia onde a sua tenda vai estar armada e você vai reencontrar os seus ancestrais, os seus familiares, os seus amigos, a sua tribo, a sua aldeia. Você vai encontrar o Grande Espírito, o Grande Chefe, e ali você vai ter uma vida eterna maravilhosa. E sabe lá, ninguém sabe, né, o que vai acontecer, mas todos nós podemos sentir que algo maravilhoso, espetacular vai acontecer nessa nossa nova vida. Por isso que eu nem chamo de morte, eu chamo de vida após a vida. Porque um xamã, ele não acredita na morte. Um líder de cerimônia não acredita de maneira nenhuma que a gente morre, né? A gente simplesmente passa de uma vida para uma outra vida. Ou você pode dizer que estamos atravessando para o outro lado do rio, né? Nós muitas vezes dizemos, quando um ente querido, um amigo, uma pessoa passa para outra vida, ela está atravessando para o outro lado do rio, mas continua, a vida continua. E não só isso, não existe vida sem o processo de morte. Viver e morrer trabalham juntos, é uma força só. Então, a tenda do suor, ela prepara a gente para reconhecer as fases da vida, ela prepara a gente para chegar ao ponto da velhice, ao ponto de ser um ancião, e prepara a gente para a próxima vida de uma forma plena, linda e absoluta. Muitas vezes eu peço para os meus amigos falar a palavra Rocarrei, Rocarrei. O que quer isso? O que quer dizer Rocarrei? Isso quer dizer hoje é um bom dia para morrer. Mas quando a gente fala essa palavra, hoje é um bom dia para morrer, o que a gente está querendo dizer é que hoje é um bom dia para viver. E se por acaso nós estivermos num momento maravilhoso, numa cerimônia maravilhosa, o Grande Espírito se apresentar a nós, falar, vou te chamar de volta, hoje é um bom dia. Especialmente se o seu coração está leve. Dizem, né, que nós vamos ser testados ou questionados no momento da morte, no momento que a gente vai para o céu, para o paraíso, que dizem, né, em outras religiões, né, algumas religiões dizem que a gente vai passar por um processo de questionar o que a gente fez na Terra, para onde a gente vai, né? Existem todos esses blá, blá, blá. E eu digo o seguinte, eu vejo isso conforme o peso do seu coração. Se você tiver uma vida leve, alegre, feliz, com muitas cerimônias, muitos rituais, muita cura, o seu coração vai ficando cada vez mais leve, mais leve, mais leve. Tão leve, mas tão leve, que quando você é chamado para a próxima vida, a energia do seu coração vai deixar você voar alto, porque ele está leve. Então você vai voar tão alto que você vai exatamente direto para essa aldeia que eu disse que existe no povo das estrelas, junto aos caciques, aos grandes chefes, ao Grande Espírito. Se o seu coração estiver pesado de depressão, angústia, raiva, frustração, ressentimento, eu confesso a você que a sua jornada espiritual para a próxima vida vai ser mais lenta, vai ser mais pesada, vai ter obstáculos, vai ser mais difícil, não por razão dos outros, pela sua própria razão, pelo que você acredita e pelo que você fez durante a sua vida terrestre. Então, o que eu posso dizer para vocês é, Rocarrei! Hoje é um bom dia para morrer, porque o meu coração está tão leve que se o Grande Espírito me chamar, eu vou voar alto
e rápido para onde eu preciso ir, para a próxima aldeia. Então, a tenda do suor realmente é um tema muito importante, porque cada vez mais eu escuto falar de mais tendas nascendo. Eu me lembro na época em que existia uma tenda do suor construída no Brasil. Depois eu escutei falar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje em dia eu já ouvi falar que existem 20 tendas, 30 tendas, 100 tendas espalhadas no Rio de Janeiro. Então, eu queria compartilhar que agora, mais do que nunca, agora precisamos colocar mais seriedade neste trabalho e por isso eu escolhi esse tema da Tenda do Suor para poder educar as pessoas, não só os líderes de tenda, mas os participantes de Tenda do Suor que frequentarem um trabalho que não está seguindo esses princípios básicos que eu estou falando, essas regrinhas básicas, esse entendimento natural, suave e amoroso dentro da Tenda do Suor, questionem se vocês estão no lugar certo, com a pessoa certa, porque, graças a Deus, eu nunca escutei falar nada sério acontecendo em tendas do suor no Brasil, nada sério que eu digo de alguém se machucar, alguém ter uma experiência que causou danos. Então, para que nós possamos proteger a cerimônia da Tenda do Suor, é muito importante neste congresso que um de nós pudesse passar um recado, informações básicas sobre a segurança de uma Tenda do Suor, por exemplo. Falando em segurança, muitos de nós gostamos de nos banhar, mergulhar numa represa, mergulhar num açude, logo após a tenda. Toda a Tenda do Suor que eu dirigi, eu nunca permito, que uma pessoa saia da Tenda do Suor sozinha e mergulhe num açude. Porque você, quando sai de uma Tenda do Suor, você sai, às vezes, com o coração batendo rápido, um pouco taquicardia, você sai meio tonto, você sai assim, tendo uma experiência física que pode levar até um desmaio, se não for bem administrado. Mas desmaiar ali na terra não tem problema, que você está passando um processo de cura. Acontece muito pouco isso, mas algumas pessoas dão assim, muito pouco acontece. Mas, gente, se alguém sair de uma tenda e deitar numa grama e der uma dormida, uma desmaiada, se alguém sair de uma tenda e der uma dormida, uma desmaiada, absolutamente terá qualquer problema, porque os dirigentes da tenda vão dar total apoio para a pessoa voltar. Mas se desmaia dentro de um açude, já é diferente. Então, mais um pedido que eu estou fazendo, que eu estou tentando é proteger esta cerimônia sagrada, é pedir para todos vocês que têm Tenda do Suor perto de um açude, de uma represa, de uma piscina de água natural, de um rio, para sempre sugerir que saiu para mergulhar 2 pessoas, uma olha a outra, duas pessoas, uma protegendo a outra. Mais um pedido meu para manter a segurança. Outro pedido que eu tenho alguns pedidos, é que vocês pensem qual é a necessidade da temperatura dentro da Tenda do Suor. O que vocês estão querendo atingir? O que vocês estão querendo provar? E para quem vocês estão querendo provar? Os índios americanos, eles amam uma tenda extremamente quente. Mas, gente, eles estão dentro daquela tenda desde criança. O corpo deles, a mente deles, já se adaptaram a esse processo desde pequenininho. Quando a gente traz uma Tenda do Suor para um país tropical como o Brasil, e você quer fazer exatamente, fazem lá em Michigan, Minneapolis, ou Colorado, gente, vamos usar a cabeça.
Não há necessidade de você queimar ninguém, esquentar muito a tenda desde a primeira rodada. Existe uma necessidade, sim, a tenda vai ficar muito quente. É para isso que a gente entra na tenda. Mas vamos pensar, vamos usar a coisa que faz sentido. Será que faz sentido começar uma tenda do suor extremamente quente desde da primeira rodada? Se você parar para pensar um pouco e usar a mente, usar o coração, eu aprendi uma metodologia dentro da tenda, controlando até a temperatura. Tipo, primeira rodada ela é morna para quente. O corpo das pessoas, a mente das pessoas estão se adaptando para aquela primeira rodada do leste. Segunda rodada, ela fica quente. A terceira rodada, ela fica mais quente. E a quarta rodada, que é a última rodada, a quarta rodada, que é a última rodada, aí sim, se você usar o que faz sentido, bom, eu terminando essa quarta rodada, eu vou abrir a porta e vou deixar todos os participantes saírem. Então faz sentido você proporcionar aquela quarta rodada, a última porta, com muito calor, extremamente quente, para levar as pessoas a um estado alterado de consciência, para encontrar aquela cura, e depois de 15 minutos naquele processo de muito calor, as pessoas vão sair, vão deitar num gramado lá fora e vão ter um processo maravilhoso de cura. Então, eu tenho essa responsabilidade de ensinar, porque eu sou um professor, eu sou um palestrante, eu sou um terapeuta espiritual, eu adoro o trabalho da tenda do suor para a cura. É extremamente importante desenvolver uma metodologia na tenda em que você esteja proporcionando experiências de cura milagrosas. Então, seguindo essas minhas sugestões, acredito eu que os resultados são muito mais positivos. O primeiro resultado que eu tenho, que muitos falam para mim, Carlos, nas suas tendas eu volto e quero voltar sempre. Eu já escutei muita gente, inclusive na América do Norte, muitos americanos chegar para mim, olha, eu prometi que nunca mais entraria numa tenda do suor, mas na sua eu entro hoje. Se você estiver fazendo, eu entro, porque todos me conhecem e sabem o meu estilo carinhoso, amoroso, sensível, coração de urso. Gente, quem tem medicina de urso, como eu, quem tem bear medicine, medicina de urso, sabe que a cura não é através da agressão, não é através da força física, a cura é através da força espiritual e da amorosidade. Então, eu consigo, graças ao Grande Espírito, curas maravilhosas através de um sorriso, através de conduzir uma cerimônia amorosa, conduzir uma cerimônia gentil, generosa. Uma coisa que eu gostaria de falar dos povos Cheyennes. Uma grande qualidade de ser quem eu sou, ser um Cheyenne, é ter um coração generoso. O povo Cheyenne, ele sempre foi um povo generoso, amoroso. Ele, durante anos e anos e anos e anos, durante as grandes guerras, eles tentaram se harmonizar e fazer amizade com os homens brancos. Muitas vezes, os Cheyennes do Sul fizeram tudo para ter tratados com os generais e os coronéis das cavalarias para que houvesse a paz e a harmonia entre os povos indígenas e os povos brancos que estavam chegando.
Gente, olha só, não existia coisa melhor do que ser um prisioneiro numa tribo Cheyenne. Ser um prisioneiro na tribo Cheyenne, primeiro, você era tratado com honra. Você era honrado, você não era perturbado, você era tratado com honra. Você era um prisioneiro de batalha, um prisioneiro de guerra, com direitos a receber um bom trato. Você, prisioneiro de uma aldeia, de uma tribo Cheyenne, você recebia boa comida, você recebia bons tratos. Você sabe que existem até histórias de muitos índios ou homens brancos que foram presos pelos Cheyennes e acabaram se apaixonando por uma mulher Cheyenne e casaram e entraram na tribo e viraram Cheyennes. Então você imagina que povo é esse? Que povo é esse maravilhoso que trata bem até de seus prisioneiros com honra? Então o povo Cheyenne, eles são generosos, eles têm essa generosidade, mas não vamos confundir com o instinto de defesa, de proteger sua aldeia, sua tribo, suas mulheres, seus filhos e sua comida que você guardou para o seu inverno. Claro que teve uma ocasião, em 1864, quando houve o último massacre horrível com os Cheyennes do Sul, onde uma força especial Cheyenne chamada Dog Soldiers foram criadas para combater aqueles homens brancos que quebraram tantas promessas e tratados com o povo Cheyenne. Então teve uma ocasião que o povo Cheyenne entrou nas guerras, nas batalhas e conseguiram se defender durante muitos e muitos e muitos anos até chegar na famosa batalha de Little Big Horn, onde os Lakotas, Cheyennes, Arapahoes exterminaram toda uma cavalaria americana, onde o famoso General Custer teve o seu fim por ter sido um general mau, uma pessoa que quebrou todos os tratados e desrespeitou todos os tratados que foram assinados entre os índios e os homens brancos. Mas não é a palestra de hoje. A palestra de hoje é sobre a Tenda do Suor. Então, realmente, é para mim uma das cerimônias mais poderosas que eu conheço. Ahô, Metakoyase. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Ahô, Metakoyase, por todas as nossas relações.